Eu fui chamada para conversar na sala de aula numa manhã em que o calor intenso já tinha tomado conta de tudo. O caminho até a escola foi curto, mas parecia interminável. O ar estava pesado, o sol batia no concreto e o uniforme do meu filho colava na pele dele. Ele segurava a minha mão com força e repetia baixinho uma frase que usa quando está ansioso, como se fosse um mantra para não se perder. Meu filho é autista e, apesar de ele já estudar ali há meses, eu ainda entro naquele portão com o corpo em alerta, porque eu nunca sei se serei recebida como mãe ou como problema. Quando cheguei, a coordenadora pediu que eu fosse direto para a sala, só um minutinho com a professora. Esse minutinho costuma ser o começo da humilhação. A sala estava com janelas abertas e, mesmo assim, quase não havia vento. O ventilador no teto girava fraco e empurrava ar morno, misturado com cheiro de papel, suor e lanche. As carteiras estavam alinhadas, e algumas crianças já estavam sentadas, mexendo em estojos, conversando, rindo alto, porque o calor também deixa a turma mais agitada. Meu filho entrou devagar, procurando o canto mais distante, e eu vi o ombro dele subir levemente, um sinal de que ele já estava tentando se regular antes mesmo de qualquer cobrança. A professora me chamou para perto do quadro, sem pedir que os alunos se retirassem, como se fosse normal tratar de um assunto delicado diante de plateia infantil. Ela começou com um tom frio, de relatório. Disse que ele não acompanha, que dispersa e que interrompe a aula. Eu perguntei quais momentos, quais atividades e quais medidas tinham sido tentadas, porque eu já aprendi que generalização vira desculpa para excluir. Ela respondeu com frases vagas, que ele se mexe na cadeira, que faz sons baixos, que não olha nos olhos quando ela fala, que às vezes tapa os ouvidos. Eu expliquei, com a paciência de quem repete a mesma aula para adultos, que esses movimentos e sons são formas de autorregulação, que não são desafio, que não são falta de educação, e que, quando ele se regula, ele está evitando uma crise. Eu lembrava de ter enviado o laudo, relatórios e orientações, e eu disse que aquilo estava documentado. A professora suspirou como se eu estivesse complicando o óbvio. Então ela mudou o tom e deixou cair o que realmente pensava. Disse que essa história de autismo está virando justificativa para tudo, que criança precisa de limite e que ela não foi treinada para virar terapeuta. Eu senti o rosto esquentar, não só pelo calor da sala, mas pela violência embutida na frase. Antes que eu respondesse, ela abriu o caderno do meu filho e apontou para um desenho, dizendo que era coisa de quem não está bem e que assusta as outras crianças. Eu olhei e vi um desenho simples e cuidadoso, uma casa, um sol, uma árvore e duas pessoas de mãos dadas. A professora falou alto, de propósito: olha isso, gente. Ele faz essas coisas estranhas e depois fica se tremendo na cadeira. Eu ouvi um risinho curto de um aluno e um cochicho no fundo, e, naquele instante, a sala de aula deixou de ser ambiente de ensino e virou palco de discriminação. Meu filho, ouvindo a palavra estranho, começou a bater os dedos na mesa, rápido e leve, e eu vi o esforço dele para não desmoronar diante de todo mundo. Eu respirei fundo e disse que não aceitaria aquele tom, que aquilo era ofensa e que eu não iria discutir a existência do meu filho como se ele fosse um defeito. A professora respondeu com desprezo: então leva para uma escola especial, porque aqui eu tenho turma para cuidar. Eu sabia que o que estava em jogo era o direito dele de existir ali, sem pedir desculpas. Eu pedi que conversássemos do lado de fora, longe das crianças, mas a professora recusou e disse que eu estava fazendo cena. O calor intenso deixava todo mundo mais impaciente, mas aquilo não era impaciência, era escolha. Ela continuou, sem baixar a voz, dizendo que meu filho trava na hora de copiar, que faz barulho quando a sala fica quieta e que quer atenção. Ela falou quer atenção como acusação, como se uma necessidade sensorial fosse um capricho. Eu expliquei, novamente, que ele não quer atenção, ele quer previsibilidade e segurança. Eu disse que ele tem direito à adaptação e que a escola tem dever de garantir acesso, não de constranger. Ela respondeu com uma frase que eu já ouvi em outras variações e que sempre me corta por dentro: direito eu também tenho, mãe. Eu tenho direito de dar aula. Como se o direito dela existisse apenas se o meu filho fosse silenciado. Meu filho estava sentado, com as mãos apertando a lateral da carteira, e eu vi a respiração dele ficar curta. Quando ele está perto do limite, ele faz um movimento repetitivo pequeno, quase invisível, balançando o pé por baixo da mesa. A professora apontou para isso e disse: tá vendo? Ele não para. Isso contagia os outros.
Eu perguntei se ela se ouvia, se ela entendia o que estava dizendo na frente de crianças, transformando diferença em ameaça. Ela rebateu: eu só estou sendo realista. Os pais reclamam. As crianças reclamam. E eu não posso ficar parando por causa dele. Eu pedi que ela me mostrasse registros, ocorrências, comunicados formais. Ela desconversou: todo mundo sabe. Em seguida, ela passou do julgamento para o ataque direto, e foi aí que eu senti a humilhação como um peso físico. Ela disse que eu passo pano porque sou mãe, que eu não aceito a realidade, e que autismo virou moda. Disse também que meu filho usa isso para manipular, porque ele sabe que a senhora vem brigar por ele. Eu ouvi isso e tive vontade de gritar, mas eu não gritei. Eu olhei para meu filho e vi o rosto dele endurecer, como se o corpo desligasse para não explodir. Ele levou a mão aos ouvidos por um segundo e baixou, tentando se segurar. A professora, vendo esse gesto, soltou: aí, ó, começou. Depois eu que sou a errada. Algumas crianças olharam para nós com curiosidade, outras com aquele riso nervoso que vem quando um adulto abre espaço para a crueldade. Eu senti vergonha, não do meu filho, mas do ambiente. Eu disse, com a voz firme, que não aceito que ela trate a autorregulação como falta de educação, e que eu exigia a presença da coordenação. Ela respondeu que coordenação não resolve, e completou: se a senhora insistir, eu vou pedir para ele sair da sala quando estiver assim, para não atrapalhar. Na prática, ela estava me dizendo que meu filho seria retirado por ser quem é. A discriminação estava toda ali, nua, dentro de uma sala que deveria ensinar respeito. Eu sabia que o que estava em jogo era o direito dele de existir ali, sem pedir desculpas. Eu me levantei e pedi que ela parasse. Pedi que devolvesse o caderno e que aquela conversa fosse encerrada até a coordenação chegar. A professora, com o caderno na mão, respondeu: eu é que mando aqui. Eu senti o sangue subir, mas mantive a postura, porque eu sei que, quando uma mãe perde a calma, o mundo inteiro usa isso para desqualificar a criança. O ventilador continuava girando fraco, o calor prendia a respiração de todo mundo, e a sala ficou num silêncio estranho, como se as crianças intuíssem que algo grave estava acontecendo. Meu filho não chorou. Ele ficou imóvel por um instante, olhando para o caderno como se olhasse para um pedaço de si. Então ele fez algo que eu não esperava naquele cenário. Ele abriu a mochila devagar, com a precisão de quem segue um roteiro interno, e tirou uma folha sulfite dobrada. Ele levantou, caminhou até a mesa da professora e estendeu a folha com as duas mãos, sem levantar a voz, sem encarar, mas com uma intenção clara. A professora pegou, surpresa. O que é isso? Perguntou. Ele não respondeu com palavras, apenas apontou para a folha. Eu fiquei parada, com o coração acelerado, tentando entender de onde veio aquela iniciativa. A professora abriu o papel e, no mesmo segundo, eu vi a expressão dela mudar. Não foi um susto teatral. Foi um choque seco, seguido de um tremor pequeno na mão, como quando alguém percebe que está diante de algo que não consegue controlar. Era um desenho feito com lápis de cor, a sala de aula, as carteiras, o quadro, e uma figura adulta com a boca grande, linhas duras, e um balão de fala com letras tortas. Ao lado, uma criança encolhida com as mãos nos ouvidos. E, abaixo, uma frase que meu filho escreveu do jeito dele, com esforço: ela grita quando eu tremo. Eu senti as pernas amolecerem. Ali estava a prova concreta do que eu estava tentando dizer. Não era interpretação. Era registro. A professora leu de novo, devagar, como se a frase precisasse atravessar uma camada de resistência. A mão dela tremeu mais, e ela pousou o papel na mesa como se estivesse pesado. Ela olhou para meu filho, depois para mim, e tentou falar, mas a voz falhou na primeira tentativa. A sala ficou em silêncio total, até as crianças pararam de mexer em estojos. Eu ouvi apenas o ventilador, de longe, o barulho do corredor. Meu filho ficou parado, respirando curto, mas firme, como quem finalmente conseguiu comunicar um medo que não cabe em conversa de adulto. Eu me aproximei e disse, num tom baixo, para não expor mais: ele está te dizendo o que sente. A professora balançou a cabeça, como se quisesse negar, mas não encontrou palavras. O desenho tirou dela a possibilidade de fingir que era só falta de limite. E foi nesse ponto que eu entendi. A autoridade dela estava tremendo porque a verdade tinha saído da boca de quem ninguém costuma ouvir. A discriminação, que antes estava escondida em frases, agora tinha forma,
corifrase escrita por uma criança. Eu pedi que a coordenação fosse chamada imediatamente, e, dessa vez, a professora não disse não. Ela apenas ficou olhando para o papel, com a mão ainda tremendo. Eu sabia que o que estava em jogo era o direito dele de existir ali, sem pedir desculpas. A coordenadora entrou na sala alguns minutos depois, suando e abanando o rosto com uma prancheta, porque o calor intenso estava castigando todo o prédio. Ela olhou para mim, olhou para a professora e percebeu o silêncio da turma, aquele silêncio de quando algo ultrapassou o limite. Eu não fiz discurso. Eu entreguei o desenho. Disse apenas: foi isso que aconteceu aqui. A coordenadora leu a frase, olhou para a cena desenhada, e a expressão dela mudou para uma seriedade imediata. Ela pediu que os alunos fossem para o pátio com o auxiliar, porque a conversa não poderia continuar ali. Quando a sala esvaziou, o ar pareceu ainda mais quente, mas a conversa ficou mais fria e objetiva. A coordenadora pediu para a professora relatar o que tinha sido dito. Eu relatei também, sem exagero, repetindo as frases exatas, que autismo era moda, que meu filho manipulava, que eu deveria levá-lo para uma escola especial, que ela manda ali, e que ele deveria sair da sala quando estivesse se regulando para não atrapalhar. A professora tentou minimizar, dizendo que estava apenas sendo realista e que não foi isso. A coordenadora então apontou para o desenho e perguntou: ele inventou? Houve um silêncio curto e constrangedor. A professora disse que estava esgotada, que não tinha preparo e que a turma era difícil. Eu respondi que cansaço não dá licença para humilhar, e que despreparo não pode ser cobrado do meu filho como sofrimento diário. A coordenadora abriu um registro formal e informou que a direção seria acionada. Ela disse que a professora seria orientada imediatamente e que, enquanto isso, qualquer conversa sobre retirar o aluno só poderia ocorrer em reunião com a família, com equipe de apoio e com documentação, jamais como ameaça diante de crianças. Ela também determinou que o meu filho teria uma pausa em espaço mais tranquilo naquele dia e que seria revisado o plano de adaptação, incluindo sinais combinados, antecipação de rotina e estratégias de redução de estímulos quando o calor e o barulho aumentassem. A professora ouviu tudo com o rosto fechado, mas sem a arrogância de antes. Em seguida, aconteceu algo que eu não romantizo, mas registro: a professora pediu desculpas. Não foi um pedido bonito, não foi um abraço, não foi redenção. Foi um pedido atravessado, difícil, feito porque ela foi confrontada por uma prova que não dava margem para manipulação. Eu disse que desculpa não encerra nada, desculpa é o começo, e o começo precisa virar mudança. A coordenadora concordou e deixou claro que haverá acompanhamento e que a escola tem obrigação de garantir um ambiente seguro. A reviravolta social estava ali. A narrativa saiu da boca de quem ofende e foi recolocada sob controle institucional, com registro e responsabilização. Quando eu peguei o desenho de volta, eu senti um peso diferente. Era dor, mas também era clareza. Meu filho não precisou gritar, não precisou quebrar nada, não precisou fazer cena. Ele comunicou com o instrumento que tinha, o papel. A sala de aula, por alguns minutos, teve que encarar a humanidade dele. E, quando isso acontece, a discriminação perde a facilidade de se disfarçar de opinião. Eu sabia que o que estava em jogo era o direito dele de existir ali, sem pedir desculpas. Na saída, eu caminhei com meu filho pelo pátio como quem atravessa um terreno minado tentando parecer normal. O calor intenso fazia o ar tremular acima do cimento e deixava tudo mais áspero. A pele pegajosa, a cabeça pesada, a paciência curta. Eu vi outras mães esperando na porta, abanando o rosto com cadernos, comentando do tempo e do preço das coisas, como se a vida fosse só isso. Para mim, naquele dia, o calor tinha sido quase personagem, porque ele amplificou ruídos e emoções, e a escola inteira parecia mais hostil do que já é para uma criança sensível. Meu filho segurava a folha do desenho dobrada com cuidado, como se fosse um documento importante. Eu percebi que ele não estava carregando apenas papel, ele carregava a prova do que viveu. Em casa, eu dei um banho morno nele e deixei a luz do quarto mais baixa. Ele deitou com o brinquedo sensorial na mão e ficou quieto, apertando e soltando no ritmo da própria respiração, como quem reconstrói o corpo peça por peça depois de um dia em que tudo exigiu demais. Eu sentei ao lado e, só então, o meu corpo soltou a tensão. Não foi um choro alto, foi aquele choro cansado de quem passa o dia inteiro tentando manter a dignidade em lugares que deveriam ser seguros. Eu pensei na sala de aula como lugar de aprendizagem, ao mesmo tempo,
como lugar onde tantas crianças são ensinadas a se envergonhar de si. Eu pensei no quanto a palavra inclusão vira enfeite em discurso quando, na prática, o adulto escolhe humilhar em vez de orientar. Nos dias seguintes, a escola me chamou para reunião com direção e coordenação. Eles falaram em formação, em orientação e em protocolos. Eu ouvi, registrei e fui objetiva. Eu disse que eu quero ver mudança no cotidiano, linguagem respeitosa, estratégias claras, redução de exposição e intervenção imediata quando houver zombaria. Eu pedi que a comunicação com a família seja registrada, para evitar ameaças informais e constrangimentos dentro da sala. Eu pedi que o atendimento educacional especializado participe de forma ativa, e que a professora seja orientada e, se necessário, retirada da turma até estar preparada, porque o custo do despreparo não pode ser cobrado do meu filho. O que ficou, para mim, foi a lembrança do instante em que a professora tremeu ao ver o desenho. Não porque eu gostei de ver alguém desconfortável, mas porque eu vi uma verdade atravessar a defesa dela. O desenho fez a autoridade tremer porque revelou algo que ela não controlava, a percepção da criança. E quando a percepção da criança aparece, a desculpa de ele faz de propósito perde força. Meu filho não fez para provocar, ele fez para sobreviver. Ele fez para traduzir um mundo que, naquele dia de calor intenso, ficou ainda mais difícil de suportar. Se você chegou até aqui, eu vou pedir o que importa para que essa conversa não morra no silêncio. Comente aqui embaixo se você já viu uma criança autista ser constrangida na escola e como a escola reagiu. E inscreva-se no canal Ecos do Autismo para acompanhar histórias reais, humanas e necessárias. E compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que autismo é desculpa, ou que sala de aula é lugar de normalidade obrigatória. Educação de verdade não é padronizar crianças, é ajustar o ambiente, formar adultos e proteger quem é mais vulnerável.